Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 891 – Recuperação. O próprio Ansem ia ao rio todos os dias, principalmente em busca de plantas genéticas selvagens. Ansem conseguiu coletar alguns no início, mas depois de alguns dias de coleta bem-sucedida, a quantia que ele conseguia encontrar a cada dia estava diminuindo. Ansem montou Golden Graveler por cerca de 12 milhas em qualquer direção ao longo do rio, mas de pouco adiantou. Cada vez menos havia para ser encontrado. Em 60 quilômetros de viagem, Ansem conseguiu encontrar 41 plantas genéticas no total. Além da videira roxa que era vigiada pelo sapo, as outras eram plantas normais. Ao todo, ele conseguiu ganhar 40 gotas de água. Ansem foi incapaz de formular um plano no qual pudesse agarrar a videira sem atrair a atenção do sapo. Toda vez que ele passava pela videira, o sapo estava lá. Às vezes, saltitava, o que era um pouco assustador. O corpo do sapo era grosseiro e áspero, e tinha a cor amarela. Parecia muito maior depois que emergiu da água, do tamanho de uma bola de futebol. Ansem uma vez viu as verrugas do sapo se desdobrarem para escorrer sangue venenoso. Então, o sapo deixou tudo se infiltrar nas raízes da videira. Alguns dias depois, Ansem notou que a videira havia crescido algumas flores roxas. Isso significava que ela tinha a chance de produzir frutos genéticos, e não era uma planta genética normal. Mas não sei quanto tempo vai demorar para dar frutos. Ou quanto tempo vai demorar para os frutos amadurecerem, depois disso. Espero que, quando isso acontecer, eu já esteja recuperado, Ansem pensou consigo mesmo. Desde que Ansem demonstrou sua habilidade de usar a água do rio para reviver e manter a saúde da árvore, Shuming o tratou de forma completamente diferente. Ele ouviu tudo o que Ansem disse a ele. Após o primeiro florescimento repentino, Ansem não se atreveu a fornecer uma gota d'água inteira para a árvore novamente. Foi demais. Quando recebeu uma gota inteira, ela cresceu ao longo de uma única noite tanto quanto seria de esperar após vários meses de cuidados árduos. Era suspeito e, se fizesse de novo, as perguntas que receberia nunca acabariam. Levando em consideração o tamanho da primeira gota d'água, Ansem foi capaz de avaliar quanta vida ele queria dar à árvore e dividir todas as outras gotas d'água no tamanho que calculou ser ideal. E quando ele estava pronto para dar a gota d'água para a árvore, ele misturou a gota d'água com o restante da água no balde. Embora não tão surpreendente quanto na primeira noite, a árvore cresceu saudável em um ritmo rápido e constante. Depois de alguns dias cuidando da árvore, Ansem conseguiu determinar o tamanho exato da gota de água que a árvore precisaria para crescer. Com seus palpites educados, Ansem foi capaz de determinar que uma gota das 3 gotas de água originais era o equivalente a um ano inteiro de geração de força vital. Se a árvore sangue de dragão absorvesse uma gota, ela exibiria rapidamente um ano de desenvolvimento. O tamanho das gotas de água que Ansem havia coletado pessoalmente era diferente. A vida que eles forneceriam poderia ser um mês, ou vários. Ele não sabia. Mais tarde, ele soube que os tamanhos diferentes eram determinados pelo tempo de crescimento das plantas que ele coletava. O tamanho de suas gotas de água refletia sua idade, não sua força vital. As plantas, no entanto, eram cíclicas por natureza e havia um limite para a quantidade de energia que podiam gerar. A Ink Sword Tree, que levou 3 anos para dar frutos, só poderia fornecer 3 gotas d'água. Mesmo que crescesse por mais 10 anos, forneceria apenas 3 gotas d'água. As gotas de água foram criadas pelo cristal negro e forneceram energias concentradas. A idade das plantas não influenciou em sua pureza. Mas se as plantas tivessem apenas começado a crescer e ainda não tivessem atingido a maturidade, absorver suas energias não forneceria metade das gotas de água. Por mais educadas e bem pensadas que fossem essas teorias, elas ainda eram apenas suposições, e não fatos científicos. Ainda assim,
As evidências pareciam apoiar sua ideia, então era provável que Ansem estivesse correto. Ansem ficou feliz em saber que não havia diferença de nível entre as gotas de água. Mesmo as gotas de água de plantas normais ainda eram capazes de trazer uma árvore genética mutante de volta à vida. Era um poder assustador, e Ansem poderia absorver energia vital para cultivar rapidamente plantas genéticas mutantes que normalmente levariam 100 anos para crescer naturalmente. Com esse método, ele poderia até cultivar uma planta genética de sangue sagrado que tradicionalmente levaria milhares de anos para crescer. Sem sombra de dúvida, Ansem acreditava que era trapaça, e seu corpo tremia com o pensamento. Ele acreditava firmemente que não poderia permitir que mais ninguém descobrisse o que ele havia aprendido. Se sua habilidade fosse descoberta por outros, era provável que até os espíritos da classe King procurassem Ansem para torná-lo seu jardineiro. As gotas de água também pareciam capazes de ser usadas em animais de estimação e almas de feras. Milt e Golden Graveler consumiram uma pequena quantidade das gotas de água e agora pareciam ter mudado. Eles não podiam beber muito de cada vez, então Ansem não podia avaliar sua verdadeira eficácia neles. A alma da fera do rei das formigas diabólicas não poderia consumir ou absorver a gota d'água, infelizmente. Ansem não sabia por quê. Ele pensou em tentar usar uma gota d'água em si mesmo, para ver se isso poderia ajudar, mas acabou decidindo não fazê-lo. Isso porque, depois de tocar a gota d'água com o dedo, seu dedo envelheceu. Ele não ousou consumir um depois disso. Meio mês se passou e ainda assim, seu dedo não havia se recuperado. Sem uma inspeção detalhada, sua aparência envelhecida não era óbvia, mas quando você olhava de perto, podia ver as rugas com facilidade. Cuidadosamente, Ansem mediu a porção certa de uma gota d'água que poderia dar à árvore, para controlar seu crescimento. Kulan-Shi e Shumin constantemente se perguntavam como parecia estar indo tão bem. Ocasionalmente, eles seguiram Ansem em direção ao rio e o observaram em segredo. Mas tudo o que eles puderam ver foi Ansem pegando um balde de água no rio, como ele havia dito que fazia, não havia nada de suspeito para eles verem. Ansem não fez mais nada a não ser derramar a água nas raízes da árvore, nos olhos deles. Mesmo nas raras ocasiões em que Ansem instruiu Shumin a buscar a água, ela cresceu bem. Não demorou muito para que eles desistissem de sua investigação, no entanto. Eles não conseguiam pensar ou captar uma razão oculta para o crescimento da árvore, então a deixaram cair. Mas é claro que a existência da árvore foi mantida em segredo do resto do mundo. A árvore não pertencia exatamente a eles, e se o espírito descobrisse que havia uma árvore mutante crescendo em seu quintal, o espírito poderia muito bem levá-la embora. Era isso ou eles seriam instruídos a continuar cultivando a árvore enquanto o espírito e seus companheiros criminosos apareceriam apenas para a colheita. Então, eles fizeram o possível para manter a existência da árvore em segredo, sem a necessidade de Ansem dizer a eles. Mais um mês se passou e Ansem estava muito mais saudável agora. Ele poderia lançar a aura Dongguan e sua luz sagrada para se curar ainda mais. Alguns dias depois disso, ele estava em ótimas condições. É hora de matar aquele sapo de cobre. Ansem estava muito animado com a perspectiva de matá-lo. Capítulo 892 – Força do dólar. Depois do tempo que os três passaram juntos, eles não desconfiavam mais da presença de Ansem e se sentiam confortáveis com ele ali. Neste dia, depois de sair para o jardim, Ansem pegou o balde de água como fazia rotineiramente. Quando Ansem alcançou a videira, o sapo de cobre ainda estava lá. A videira havia crescido 3 moedas de cobre que tinham um brilho brilhante, quase como ouro. Embora essa fruta ainda não parecesse totalmente madura, obviamente estava chegando perto. Ansem estava planejando matar o sapo e acelerar o crescimento da videira. Fazia muito tempo desde que ele lutou, no entanto, e ele pensou que provavelmente estava um pouco enferrujado. Ele se exercitou um pouco primeiro e simulou os poderes do trovão da raposa prateada. Ele correu na frente do sapo de cobre e apontou para ele. Estrondo! O sapo de cobre ficou chocado com o súbito intruso e saltou para fora da água enfurecido. Em seguida,
cuspiu uma moeda de cobre em Ansem. Ansem sabia que seu ataque não machucaria o sapo, pois ele não havia empregado muita força. Ele estava com medo de machucar a videira, então ele queria afastar o sapo dela primeiro. Vendo a moeda de cobre cuspida pelo sapo se aproximando rapidamente dele, Ansem deu outro soco e a explodiu. O sapo, vendo sua moeda de cobre explodir, soltou um grito miserável e raivoso. Depois disso, ele se transformou em um sapo prateado que parecia uma estátua. Ansem sentiu a força da força vital do sapo aumentar significativamente. Ele pensou consigo mesmo, esse carinha desbloqueou seu segundo bloqueio de gene. Ribi. O sapo prateado cuspiu outra moeda, só que desta vez era de prata. Ansem olhou para ele, sabendo que tinha que ser poderoso por ser um segundo poder de bloqueio de gene. Ansem lançou o soco de trovão sônico mais forte que pôde reunir no projétil monetário que se aproximava. O raio prateado, como um sol prateado em supernova, envolveu a moeda em sua luz brilhante. Mas isso não impediu. A moeda cortou a luz prateada e atingiu o punho de Ansem. Pang! Ansem caiu para trás quando a moeda ricocheteou. Quando ricocheteou em seu punho, ele notou que a moeda havia sido derretida e sua forma distorcida. Mas a força do golpe deixou seu punho dormente. Enquanto sua mão tremia, ele pensou consigo mesmo, um segundo bloqueio de gene aberto oferece um aumento considerável no poder. Embora eu não tenha aberto o meu nível de condicionamento físico deve compensar essa falta atual. Eu deveria ser capaz de matar este sapo, se eu colocar minha mente nisso. Ansem não esperava que a primeira criatura que ele lutou no santuário do terceiro deus já tivesse aberto seu segundo bloqueio de gene. Para matar esse inimigo, ele teria que dar tudo de si e fazer todos os esforços. O sapo soltou outra costela cheia de raiva. Seu corpo prateado agora estava começando a virar do avesso, banhando o corpo do demônio do rio em ouro. Agora era como uma estátua de sapo de ouro, e era tão feia quanto luxuosa. Merda! Bloqueio de terceiro gene? Você só pode estar brincando comigo. A determinação de Ansem de derrotar o sapo rapidamente se dissolveu com essa visão medonha, então ele deu meia volta e fugiu. Ansem simulou o aumento de velocidade do Light Sun of God para que ele pudesse correr, sem poupar um momento para olhar para trás. Com a incrível forma física de Ansem, ele estava confiante em sua capacidade de matar criaturas com bloqueios de segundo gene desbloqueados. Mas quando se tratava de uma criatura que abriu seu terceiro bloqueio de gene, Ansem não iria ficar por perto. Seria inútil, e ele sabia disso. Ansem, da última vez que esteve na Aliança, leu informações afirmando que qualquer pessoa ou pessoa que tivesse seu terceiro bloqueio de gene aberto estava no mínimo acima de 600 em aptidão. Estar 2 níveis acima de Ansem e possuir um nível de condicionamento físico superior ao de Ansem significava que a luta contra o sapo era uma causa perdida. Tudo o que ele podia fazer era sair dali e fugir do local. O sapo era de classe comum, pelo menos, porque as criaturas normais só podiam alcançar o segundo nível. Criaturas de classe comum podiam alcançar o 4º nível, e isso significava que o sapo tinha que ser comum ou superior. Criaturas comuns que desbloquearam seu terceiro bloqueio de gene poderiam confortavelmente enfrentar criaturas de classe mutante, então Ansem não teria chance contra tal monstro. Quando uma criatura nascia, todas elas começavam com o primeiro gene lock aberto. Desbloquear outros níveis dependia de sua condição física e nível. Eles ainda tiveram que se esforçar também. Alguns humanos, no entanto, foram relatados por encontrar criaturas comuns com um 5º bloqueio de gene aberto. E como eles só precisavam abrir 2 bloqueios de genes adicionais para enfrentar criaturas mutantes, isso significava que eles eram especiais. Tão especial, o número estimado de tais criaturas comuns existentes estava em algum lugar na faixa de proporção de 100.000. Era raro ver uma classe comum com 4º bloqueio de gene aberto. Ansem não sabia quantos bloqueios de genes o sapo havia aberto ao todo, mas não queria arriscar nada. Embora a força vital do sapo fosse a de uma criatura comum,
não haveria chance de ele derrotar o sapo se fosse revelado que ele havia aberto sua quarta fechadura genética. Depois de correr uma boa distância, Ansem ouviu o grito do sapo. Uma moeda de ouro foi cuspida e lançada voando em direção a Ansem como uma bala. Ansem lançou sua aura Dongguan para tentar evitá-la. Mas a moeda parecia viva e conseguiu girar e misturar sua abordagem para confundir seu alvo enquanto estava no ar. Ele mudou de direção assim que se aproximou e parecia prestes a atingir o corpo de Ansem. Com um choque repentino ao perceber que estava prestes a ser atingido e não seria capaz de se esquivar, a única coisa que ele podia fazer agora era lançar um soco de trovão sônico para desviá-lo. Pang! O soco do trovão sônico era poderoso, mas apenas seu primeiro bloqueio de gene havia sido aberto. O soco foi quebrado pelo projétil e a moeda foi capaz de cortar à força e atingir o punho de Ansem diretamente. Ansem usou toda a sua força na tentativa de socar aquela moeda, mas para sua surpresa, a moeda que cortou seu soco de trovão sônico não atingiu seu punho com força. Ela caiu plana contra seus dedos, como se tivesse sido magnetizada. No segundo seguinte, Ansem sentiu como se fosse muito mais pesado. Ele sentiu como se estivesse carregando uma montanha em seus ombros, e isso fez cair no chão. Este sapo tem um poder estranho. Ansem não queria ficar deitado. Ele conseguiu se levantar, mas o peso intenso e esmagador permaneceu. Com esse impedimento de velocidade, seria impossível escapar do sapo agora. Ribi! O sapo não cedeu, ele resmungou e disparou outra moeda na direção de Ansem. Capítulo 893, Herói de 3 segundos. Ansem queria se esquivar, mas o peso fantasma o inibiu de fazê-lo. Ele foi incapaz de dar um único passo, muito menos fugir completamente da moeda. Usando a mão como uma espada, Ansem simulou a luz verde do Steel Night King para atingir o projétil que se aproximava. Mas a luz verde inquebrável do santuário do segundo deus era praticamente inútil neste reino. A moeda passou pela luz verde e se prendeu à mão de Ansem. Pet! Seu corpo foi arrastado para baixo pelo peso das montanhas, e isso deixou de joelhos. Sendo esmagado sob o peso de ambas as moedas, Ansem podia ouvir os ossos de seu corpo rangendo, prontos para se dobrar e quebrar. Ribi! O sapo dourado foi implacável e disparou outra moeda de ouro contra seu agressor. Incapaz de se esquivar desta também, a moeda plantou-se firmemente no rosto de Ansem. Ele caiu no chão, e tão grande foi a força, uma marca de seu corpo se formou quando ele afundou no solo. Há uma grande diferença entre o primeiro e o segundo bloqueio de gene sendo aberto. Se eu desbloquear meu segundo bloqueio de gene, posso ser capaz de revidar. Este sapo tem um poder estranho e, se atacar como qualquer outra criatura, meu voo poderia ter sido bem sucedido. Mas o estranho poder da moeda proíbe meu movimento. Ansem então concentrou seu próprio poder. Seus rins foram acionados, criando uma enorme quantidade de energia para reunir o impulso que ele precisava para se mover. As moedas do sapo não mataram ou infligiram danos diretos, apenas adicionaram quantidades excruciantes de peso. A pressão em seu corpo era enorme, se ele fosse atingido por mais algumas dessas moedas, sua força interior certamente cederia. Ele ficaria arrasado. Argue! Ansem gritou. Apesar de suas tentativas mais corajosas de gerar energia para uma ascensão triunfante, ele não conseguiu se mover. Seus braços agora tremiam e as coisas deram errado. Desde que a primeira moeda caiu em sua mão, ele se viu em uma situação terrível. Pet! Outra moeda pousou no corpo de Ansem, seus braços não resistiram e não havia espaço para mais resistência. Seu corpo inteiro estava preso ao chão, como se estivesse paralisado. O sapo observou Ansem afundar no solo, e seu olhar carrancudo parecia refletir uma certa alegria. Parecia pronto para cuspir outra moeda. Mas de repente, Ansem sentiu um poder horrível surgir. Este novo poder era como um vulcão, em erupção violenta. O sapo dourado ficou igualmente chocado com o surgimento dessa nova ameaça e olhou para Ansem.
Ansem estava sendo lentamente esmagado, empurrado para um buraco formado por seu próprio corpo. Mas esse poder estava emergindo de dentro dele mesmo. De repente, esse poder se revelou como uma bola de luz brilhante. Usando todo o seu poder, Ansem estava determinado a lutar contra o peso fantasma. Ele resistiu com todas as suas forças, mas ainda assim, não foi o suficiente. Ele estava exausto e ainda incapaz de se mover. Mas, de repente, um poder emergiu de dentro de suas células e percorreu todo o seu corpo. A luz branca saía de suas células, tornando sua pele branca como a neve virgem. Seu cabelo seguiu e, com sua nova cor, cresceu rapidamente até o comprimento de toda a sua pessoa. Suas pupilas negras ficaram brancas e até sua armadura começou a brilhar em branco através da luz forte. Todo o corpo de Ansem estava emitindo luz sagrada, e ele sentiu o teto da força de seu corpo aumentar. Ele estava assumindo a imagem de um deus, parecendo magnificamente santo. Sua aparência era suprema e sem uma única falha ou mancha. Ele se parecia com o próprio Apolo Hélios, e todos os que olhassem para ele sem dúvida se afastariam envergonhados. Ninguém se acreditaria gracioso o suficiente para merecer um vislumbre de um homem tão deslumbrante. Pang! O corpo de Ansem continuou a brilhar dessa maneira, enquanto ele levantava a mão e agarrava o chão. Então, ele se levantou do poço. Todas as moedas que estavam em seu corpo caíram, e então Ansem se virou para olhar para o sapo dourado enquanto um poder maior crescia dentro dele. O outrora arrogante e diabólico sapo agora parecia assustado. Estava com tanto medo que não perdeu tempo em fugir. Estrondo! O corpo perfeito de Ansem carregava essa luz branca. Ele se teletransportou na frente do sapo e deu um soco na cara dele. Isso transformou o medo do sapo em raiva, e ele cuspiu outra moeda. Imediatamente depois de fazer isso, ele se virou e tentou pular no rio. Pang! O punho de Ansem atingiu a moeda e ela ricocheteou para tocar o sapo. Então, seu corpo rachou. As verrugas desabaram sobre si mesmas, enquanto seu sangue tóxico as encharcava, escorrendo incontrolavelmente. O sapo guinchou e seu corpo afundou na rocha sobre a qual havia saltado. Uma cratera, em forma de sapo, foi pressionada na pedra. Lentamente, à medida que afundava cada vez mais na pedra, seu corpo foi esmagado. Criatura comum cointoado morto. Nenhuma alma de besta ganha. Consuma sua carne para obter de 0 a 10 pontos geno comuns aleatoriamente. Quando o anúncio soou, Ansem ficou em êxtase. Mas seu corpo parecia tão vazio, pois o poder dentro dele foi completamente drenado de suas células. Suas pernas ficaram moles e ele quase desmaiou de exaustão repentina. Quase o fez querer tossir sangue. Supercorpo exausto, status de espírito de super-rei não pode ser mantido. Supercorpo exausto, status de espírito de super-rei não pode ser mantido. Um aviso soou em sua cabeça e se repetiu várias vezes. Isso o surpreendeu. Ele ficou surpreso ao saber que era seu status de espírito super-rei que havia sido ativado. O poder que lhe conferia era incrível, foi simplesmente uma pena que durou apenas 3 segundos. Que tipo de modo de espírito do super-rei era esse? Isso me tornou um herói de 3 segundos, não poderia durar mais? O coração de Ansem afundou. Ainda assim, sua empolgação com o que havia conquistado prevaleceu. Quando ele estava no modo espírito super-rei, um soco foi o suficiente para matar um sapo que tinha 3 de seus bloqueios genéticos abertos. A aliança disse que era quase impossível matar uma criatura que estava um nível acima de você, e se essa diferença fosse de 2 níveis, você seria dominado. Quando Ansem se tornou um espírito super-rei, ele matou com um golpe uma criatura que era 2 níveis mais alta que ele. Esse poder era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. A única coisa ruim era que sua forma física não era ideal para isso. A aptidão de 600 só poderia conceder a ele 3 segundos de seu incrível poder, então Ansem acreditava que os requisitos eram muito altos. Ainda assim, fazia sentido. Esse modo era para um espírito super-rei,
E Ansem ainda não havia alcançado um único ponto Geno no santuário do terceiro deus. Era aceitável. Se Ansem não tivesse maximizado seus pontos de Super Geno antes de se tornar um superador, era improvável que ele tivesse durado um único segundo com isso. Capítulo 894 – Comer carne. Ansem estava exausto depois do que havia acontecido, mas conseguiu se arrastar até o cadáver desfigurado do Coentoado e colocá-lo em sua mochila. Ele se aproximou da videira e aplicou uma de suas gotas de água em suas raízes. Ele observou a reação positiva da videira d'água, que instantaneamente absorveu a gota d'água. Então ele montou o Golden Graveler e partiu para casa. No quintal, Shuming e Kulanshi ainda não haviam retornado. Então, Ansem aproveitou a oportunidade para cortar, limpar e preparar o sapo para o jantar. Ele fez ensopado com ele. Ele queria comê-lo com seus novos amigos. Eles fizeram muito por ele e o trataram bem, apesar do que ele fez antes de seu primeiro encontro. Ele desejava tratá-los bem em troca. Afinal, era apenas uma criatura comum. Não havia necessidade de Ansem ser tão mesquinho quando se tratava de compartilhar uma criatura comum. Ansem não era um cozinheiro notável e carecia de muitos talentos da profissão, mas podia preparar pratos básicos de maneira simples e agradável. Por meio-dia, ele usou um pequeno fogo para cozinhar o conteúdo de seu ensopado, e a fragrância da refeição fervente perfumava toda a casa. Após o anoitecer, quando o sol finalmente mergulhou no horizonte, Shuming e Kulanshi voltaram para casa. Eles pareciam felizes. Ah, você voltou! Cacei uma criatura para todos nós e preparei um ensopado. Você deveria vir e provar. Ansem distribuiu 2 tigelas de ensopado. Você caçou? Onde? Posso perguntar. Kulanshi perguntou com muita surpresa, enquanto olhava para o ensopado dado a ela. Eu o matei nas margens do rio Jadisqueio. Ansem ia dizer algo mais, mas foi interrompido. O que é isso? Um sapo. Shuming olhou para a carne do sapo, ainda borbulhando no ensopado quente. Ele largou a tigela e trouxe um saco inteiro de carne. Então, ele disse, por que estamos comendo sapo? Trouxemos a carne de criaturas comuns conosco, carne de bode de sangue. Conseguimos tudo por um preço bastante barato. Jogue este sapo nojento pela janela e vamos preparar este, em vez de... Eles estavam lá há muitos anos, mas a dupla nunca ousou matar criaturas comuns, e eles apenas continuaram a comprar essa carne. Eles não consideraram que Ansem havia conseguido matar uma criatura comum, e isso foi o que foi preparado para eles. Shuming não teria torcido o nariz para o sapo dado a ele, se soubesse de sua origem. Meu ensopado. Ansem queria explicar que essa era uma criatura de classe comum, por ser o corpo completo, continha muito mais pontos Geno do que os pedaços de carne comprados. Mas depois de dizer 2 palavras, Shuming pegou a panela de ensopado e empurrou-a para as mãos de Ansem e disse, tudo bem, teremos o seu amanhã. Não costumamos comer comida boa. Então, vamos aproveitar esta noite, em vez disso. Kulanshi então disse, foi o destino que nos uniu. Não é sempre que desfrutamos de um jantar luxuoso. Agora, tenho vinho comigo, uma garrafa que trouxe do santuário do segundo deus. Vou abri-la esta noite, como um caloroso jantar de boas-vindas para você. Eu vou cozinhá-lo, então. Ansem foi tocado por suas palavras, então ele arquivou o ensopado que havia preparado, distribuindo-o em tigelas separadas e guardando-as. Então, ele começou a cozinhar o cordeiro. Quando a carne terminou, Kulanshi abriu sua garrafa de vinho. Os 3 comeram alegremente o carneiro escaldante e fizeram questão de aproveitar até o último pedaço da refeição, pois era bastante tenra e suculenta, e eles não comeram muito. Eles não se importavam com o fato de que a quantidade que haviam tornado impossível para eles aumentar seus pontos Geno. Irmão Sammu, esta carne tem um gosto bom, não é? A carne comum é diferente, você não acha? Shuming estava ficando um pouco tonto, mas estava de bom humor. É, eu sei.
Ansem concordou com a cabeça. Ele estava exuberantemente feliz agora, também. Ele estava radiante de alegria por sua sorte de encontrar dois humanos amigáveis e acolhedores em sua chegada ao santuário do terceiro deus. E mais, a carne ali estava realmente saborosa. Samu, você está quase completamente curado. Você vai encontrar um emprego? Quando entregarmos as mercadorias ao espírito, você estará ferrado. Se nossa árvore de espada de tinta não tivesse sido destruída, poderíamos capaz de ajudá-lo. Mas, infelizmente, agora não podemos. Shuming disse. Kulanshi entrou na conversa para dizer, sim, quando você estiver com a saúde total, o lugar onde eles colocam as feras umas contra as outras é para onde você deve ir. Você será muito bem-vindo lá. Esta árvore não dará frutos por mais uma década, então não coloque muita fé nisso ainda. Vou lá dar uma olhada amanhã e ver se consigo encontrar um emprego, disse Ansem. Depois que Ansem venceu o sapo, ele não estava disposto a subestimar o poder de uma única criatura comum neste novo reino. A floresta Thor pode ter sido realmente demais para ele lidar, então ele ainda não estava disposto a se aventurar lá. Ele precisaria de muito mais preparação antes mesmo de começar a pensar em fazer isso. Ansem queria aprender mais sobre o Kingmin Shelter e o Thor Shelter, no entanto. Ele também desejava retornar à aliança e conversar com sua mãe Ji Yanran, de quem ele estava começando a sentir muita falta. Ansem perguntou a Kulanshi sobre o coliseu que ela havia sugerido e sobre o Kingmin Shelter. Ele iria lá no dia seguinte. Embora não houvesse muita carne, era o suficiente para encher suas barrigas e aquecer seus corações. O mesmo poderia ser dito para o vinho também. No dia seguinte, Ansem acordou com um tipo diferente de galo. Ele olhou para o quintal e viu Shumin e Kulanshi sendo abordados por um cavaleiro que montava um tigre. O homem tinha olhos verdes, o que significava que era um espírito. Além daquele homem, havia uma dúzia de criaturas lá. Todos olharam para a dupla. O espírito olhou para a árvore e disse, continue a cuidar dela, como você fez. Se você a cultivar com sucesso, receberá benefícios dela. Se a árvore morrer, o perdão não será fácil. Sim, Sr. Kingmin. Ambos pareciam terríveis e baixaram a cabeça, não querendo fazer objeções a nada que lhes fosse dito. Ah, então esse é Kingmin Knight. Ansem observou o espírito partir, pacientemente. Era apenas um espírito de classe de cavaleiro, então não demoraria muito para Ansem se tornar mais forte do que ele. Ansem era capaz de controlar quando e como a árvore deveria crescer, então ele não permitiria que um espírito assumisse o controle sobre ela. Merda! Kingmin Knight descobriu sobre a árvore. Todos aqueles baldes de água, foi tudo em vão. E se a árvore morrer, com certeza morreremos com ela. Shumin parecia miserável. Kulanshi apenas suspirou. Ela sabia que não poderia ter escondido a existência da árvore de Kingmin Knight para sempre, mas ela não sabia que ele descobriria tão cedo. A árvore não vai crescer por mais 10 anos, pelo menos, então não fique muito deprimido ainda. Vou esquentar o sapo para vocês dois, então venha e coma. Tenho certeza que você vai se sentir melhor depois de um farto café da manhã. Depois de confortar os dois e aquecer o ensopado, Ansem trouxe suas tigelas. Não estou com vontade de comer. Vou voltar para o jardim. Shuming acenou com a mão e saiu. Lanchi, que tal você experimentar? Ansem perguntou, enquanto passava a tigela para ela. Você acabou de chegar aqui e ainda não começou a ganhar pontos Geno. Eu estourei meus pontos Geno básicos, então você deveria comer isso. Vai melhorar seu desempenho no trabalho, sem dúvida, ela disse, e então empurrou a tigela para longe. Capítulo 895, Fruta de Cobre. Ansem queria explicar, mas Kulanshi já havia saído de casa e se dirigido ao jardim para alcançar Shuming. Ansem apenas balançou a cabeça e começou a comer a carne sozinho. Quanto há de consumido? Você recebeu um ponto Geno comum.
Depois de terminar sua tigela, Ansem ganhou 3 pontos Geno e uma barriga cheia. Vou deixar as outras tigelas aqui para eles. Eles podem voltar e comê-los no almoço, afinal. Ansem cobriu as tigelas e saiu, voltando para o rio. Ansem queria dar uma olhada na videira d'água e ver como estava indo seu desenvolvimento. Ele havia dado uma gota d'água no dia anterior, de modo que deveria ter proporcionado seu crescimento de alguns meses. Quando ele chegou, as moedas de cobre da videira já estavam do tamanho de ovos. Eles tinham um cheiro bastante agradável, apesar de parecerem cobre. As áreas ao longo da videira onde a fruta estava pendurada eram como manchas secas. As frutas pareciam maduras, então Ansem não demorou em coletá-las. Pareciam pesadas, como genuínas moedas de cobre. Por mais curioso que isso fosse, levou Ansem a não ter certeza se eles eram comestíveis ou não. Ele examinou as moedas por um tempo, na esperança de entender quais benefícios ou bênçãos tal fruta-moeda poderia proporcionar. Não importa o que fosse, tinha que ser algo bom, pelo menos. Afinal de contas, foi uma planta genética de classe comum que gerou essas coisas, então, eles tinham que ser úteis. Ansem pegou as 3 moedas de cobre e as colocou no bolso, com planos de examiná-las mais detalhadamente mais tarde. Ansem queria coletar a força vital da videira d'água, após sua coleta da fruta, mas ela imediatamente morreu e murchou quando a última moeda foi recuperada. Ansem não era uma pessoa gananciosa, então ele estava feliz o suficiente por ter simplesmente recebido aquelas 3 frutas. Depois disso, ele partiu na direção do Kingmin Shelter. Ele estava situado a 12 milhas de distância, e Ansem avistou muitas criaturas ao longo de sua jornada até lá. Eles eram todos possuídos, no entanto, então eles não atacaram. Eles só atacariam se seus mestres os ordenassem. Ansem viu um castelo à distância, cujas paredes eram compostas de paralelepípedos verdes. Quando ele chegou lá e entrou, foi saudado pelo aparecimento de muitas criaturas e ainda menores, espíritos da classe dos escudeiros. Esses abrigos eram diferentes dos abrigos humanos e havia muito menos lojas disponíveis para consulta. Eles só tinham um mercado para comercializar mercadorias, e este era um lugar onde muitas criaturas falcoeiras vinham, apresentando as mercadorias que desejavam comercializar. Ansem ficou bastante surpreso com o que viu, não esperando ver criaturas capazes de negociar como os humanos. Havia apenas criaturas no mercado e nenhum espírito. Ainda assim, as criaturas deviam ter espíritos como mestres, e eram seus bens que eles provavelmente estavam açoitando. Ansem estava muito interessado em ver o que era oferecido, então caminhou em direção ao mercado. A maior parte do que estava em oferta eram sementes e frutos genéticos. Também havia um pedaço ocasional de carne disponível. Ansem viu uma besta gigante que era 2 vezes maior que um elefante. Esta besta não colocou nada para negociar, mas Ansem observou com admiração quando uma criatura se aproximou e forneceu ao elefante uma semente Geno. Então, em troca, a besta Golias se cortou para fornecer à criatura que deu a semente um balde de seu sangue. Nossa, as criaturas vão vender até o próprio sangue. Enquanto Ansem continuava a andar, ele sentiu algo puxá-lo. Ele se virou para ver um macaco vermelho puxando-o para longe. O que? Ansem franziu a testa. Oh, ah! O macaco ruivo falou, apontando para o bolso de Ansem. Então, revelou seus próprios bens, desejando uma troca. Você gostaria de negociar? Ansem perguntou, trazendo uma das frutas de cobre. O macaco ruivo acenou com a cabeça e apresentou um item para Ansem. Sem demora, o macaco imediatamente tentou pegar a fruta de cobre de Ansem. Ansem foi rápido em puxar a mão para trás, no entanto, e dizer ao macaco, eu não quero essa coisa. O macaco ruivo rapidamente guardou aquele item e então apresentou outra coisa para Ansem. Então, o macaco disse, oh, ah. Eu também não quero isso. Ansem não tinha ideia de quais eram os itens e frutas que o macaco estava oferecendo, ou o que eles representavam, mas ele sabia que não eram tão valiosos quanto o que ele carregava.
O macaco ruivo então apresentou 2 itens de uma vez, uma oferta que foi rapidamente recusada por Ansem balançando a cabeça. Após esta última oferta, Ansem decidiu agachar e examinar o conteúdo da mochila do macaco vermelho. O macaco estava quieto, observando Ansem vasculhar suas mercadorias, mas parecia impaciente, estava claramente morrendo pela fruta de cobre. A razão pela qual Ansem queria vasculhar os bens do macaco, porém, era por causa do que sua varredura revelou. Antes de se abaixar para vasculhar os itens do macaco, ele o escaneou e descobriu a presença de uma força vital especial. Ansem encontrou o que procurava e descobriu que era uma semente genotípica do tamanho de um milho amarelo singular. Era preto, no entanto, e parecia seco e enrugado. A força vital da semente geno era exuberante e comparável à força vital da fruta cobre. No entanto, estranhamente, apesar do fato de estar morrendo, ainda possuía tal força vital. Era possivelmente uma semente genética mutante. Depois de um exame cuidadoso, Ansem decidiu dar uma olhada nas outras mercadorias do macaco. Ele pegou diferentes frutas do macaco e sugeriu ao comerciante peludo: "Que tal eu pegar tudo isso e, em troca, dar a você uma das minhas frutas de cobre?" Ansem já tinha algumas gotas de água nele. E ele queria cultivar uma planta genética de nível superior com eles. Mas, infelizmente, Kingming Shelter era apenas um abrigo de classe de cavaleiro. Esta foi a única semente genética mutante que ele encontrou, durante toda a sua busca lá. O macaco vermelho ficou feliz em aceitar esta troca sem um único momento de hesitação. Quando pegou a fruta de cobre de Ansem, comeu vorazmente na frente dele. Depois de mastigar o fruto monetário, a moeda de cobre exalava uma fragrância agradável. Depois de mastigar mais um pouco, o macaco cuspiu a casca da fruta. Ansem observou isso e, ao fazê-lo, virou-se pronto para partir. Mas o macaco queria mais um pouco, então agarrou Ansem e implorou outra troca. Eu terminei de negociar. Não havia mais nada do macaco que atraísse Ansem. Mas o macaco não estava disposto a desistir e tentou roubar as 2 frutas de cobre que Ansem possuía. Capítulo 896 – Gene Espiritual. Ansem não se mexeu. Ele lançou o Dongguan Sutra, que fazia seus dedos gerarem uma moeda, e atirou no macaco que se aproximava. Pet! A moeda grudou na cabeça do macaco. Quase imediatamente, sua cabeça girou para baixo e o corpo a seguiu, caindo no chão. Por mais que se contorcesse, não conseguia se levantar. O macaco ruivo tentou gritar, mas quando abriu a boca, Ansem disparou outra moeda. Ele pousou diretamente em seus lábios, fechando-os completamente. O peso adicionado colocou o macaco em uma posição não muito diferente de se curvar a Ansem. Ansem olhou para o macaco mais uma vez, virou-se e saiu. Ansem conseguiu simular o poder do Koan-Toad que ele observou durante sua batalha com ele. Ele havia apenas desbloqueado seu primeiro bloqueio de gene, então não poderia simulá-lo perfeitamente. Sua eficácia não era metade do que poderia ser, uma vez que Ansem teve seus próximos bloqueios de genes abertos. Ainda assim, foi o suficiente para suprimir o avanço do macaco, e fez mais do que seu Sonic Thunder Punch jamais poderia esperar fazer. Depois de lidar com seu agressor símio, ele foi para o outro lado do mercado para ver se havia algo útil para vender. Depois de um tempo navegando nas mercadorias, um espírito cortou na frente de Ansem e bloqueou seu avanço. O dono do macaco veio me procurar. Ansem franziu a testa e se colocou em estado de alerta silencioso. O espírito parecia um homem. Suas orelhas eram como as barbatanas de um peixe, e possuía apenas um olho vermelho. Como posso me dirigir a você? Surpreendentemente, o espírito se curvou diante de Ansem. Meu nome é Samu. O que há? Ansem perguntou. Eu vi você dar uma lição naquele macaco. O poder que você tem parece eficiente em restringir os movimentos de seus oponentes. Com esse poder que você possui, espero que você possa me ajudar em um determinado assunto.
Eu posso te pagar genes espirituais, em troca de sua obediência e ajuda. O espírito pediu educadamente. Ansem inicialmente acreditou que o espírito o havia abordado em busca de problemas. Ele nunca esperou que viesse em busca de sua ajuda. Como posso ajudar? Ansem perguntou. Eu quero domar uma besta do vento. Infelizmente para mim, seu poder é grande, e a probabilidade de ela se submeter a me servir e me obedecer parece baixa. É meu desejo que você o suprima, ganhando-me o tempo apropriado para fazer o que devo domá-lo, explicou o espírito. Qual é o seu nível? E quantos genes espirituais você está disposto a pagar? Ansem estava interessado na proposta. Meu nome é Yuyan e sou um cavaleiro. Posso pagar a você com 10 genes espirituais do elemento fogo, disse o espírito. Tudo bem. Mas se você não conseguir domá-lo sozinho depois que eu fizer minha parte, você ainda deve me pagar, respondeu Ansem. Claro, na verdade, que tal eu te pagar adiantado? Yuyan estendeu a mão. Um fogo nasceu na palma de sua mão e então flutuou pelo ar em direção a Ansem. Ansem pegou o fogo flutuante e as chamas douradas derreteram na pele de suas próprias mãos. Gene de fogo classe cavaleiro mais um. Yuyan deu a ele mais 9 dessas chamas, e Ansem aceitou cada uma. O Fire Gene não tornaria Ansem fisicamente mais forte, mas serviria bem sempre que ele desejasse causar dano de fogo. Seus ataques de fogo e resistências ao fogo seriam aumentados. Se ele não praticasse as obras e artes do fogo, teria sido um desperdício. Mas Ansem podia praticar todos os elementos, felizmente. Depois de receber os Spirit Genes, Yuyan e Ansem deixaram o mercado. Eles foram para um parque sereno que ficava em outro lugar do abrigo. Havia muitas criaturas comuns ao redor, e foi rapidamente e claramente estabelecido que Yuyan era um espírito de alto nível nas proximidades. Em uma gaiola, Ansem viu a besta do vento já presa. Era um lobo gigante verde-limão que lançava lâminas de vento nas barras de sua supressão, rosnando e uivando ferozmente. Ansem disparou uma moeda na besta do vento. Não havia medo de errar, por estar preso na jaula, portanto, a moeda caiu onde ele queria. O lobo parecia um pouco mais pesado e sujo, mas ainda não caiu no chão. Sabendo o que estava acontecendo, no entanto, o lobo fez o possível para atacar Ansem. Ele atirou mais 7 moedas no lobo e, depois disso, o lobo não parecia mais tão zangado. Era pesado e de um humor sombrio e sem esperança. O primeiro nível do Dongguan Sutra é realmente muito mais fraco. Se eu fosse como o sapo, criaturas como esta só teriam que sofrer 2 dessas moedas. Eu realmente preciso começar a trabalhar para abrir meus bloqueios de genes, Ansem pensou consigo mesmo. Yuyan ficou feliz com os resultados, no entanto. Depois que o desejo de violência do lobo acabou, ele abriu a gaiola sem demora. Então, ele se inclinou para frente para deixar sua marca na testa da besta. Mas o lobo, apesar de quase não conseguir se mexer, não estava disposto a aceitar o carimbo. Yuyan puxou um chicote. Com um chicote, chamas envolveram seu comprimento de couro. Ele chicoteou o corpo da besta do vento, infligindo uma terrível marca de queimadura nele. Depois de mais algumas chicotadas, o pelo do lobo estava quase todo queimado. Era uma visão miserável, a juba grossa e cheia de pelos do orgulhoso animal reduzida a uma pele escura e fumegante. Mas a besta do vento ainda não estava disposta a se submeter. Ele rosnou repetidamente para Yuyan e Ansem, e não parecia provável que se submetesse tão cedo. Yuyan não parou de chicotear, no entanto. E em pouco tempo, o lobo não conseguia mais se mover. Seu corpo estava escuro como breu com sua carbonização e não conseguia mais ficar de pé. Ele desabou e continuou a choramingar no chão, como se fosse morrer. Yuyan se cansou de bater na fera e, com muita decepção, disse com pesar, esta fera está muito longe. Com o quão selvagem é, temo que nunca serei capaz de domá-la. Talvez não devesse vir como uma surpresa, é uma criatura que vem da Floresta Thor, afinal. Vem da Floresta Thor.
Ansem olhou para a besta do vento em estado de choque. Sim, eu o encontrei durante minha aventura lá. 4 de seus bloqueios genéticos foram abertos e foi necessário o sacrifício de uma dúzia de criaturas comuns para capturá-lo. Apesar de tudo isso, não posso domá-lo. Matá-lo apenas por sua carne seria um grande desperdício, explicou Yuyan tristemente, enquanto observava a besta moribunda. O coração de Ansem deu um salto. Ele olhou para a besta e disse: Você estaria disposto a vendê-lo? Se eu não puder domá-lo, é claro que vou. Quanto você está disposto a pagar? Yuyan sorriu. Bem, que tal isso? Ansem puxou uma moeda, uma fruta de cobre. Capítulo 897, o capítulo sem nome. Essa é uma fruta de cobre, eles tendem a crescer nas profundezas emaranhadas da floresta Thor. De onde você tirou isso? Yuyan pareceu surpreso. Eu o escolhi de uma videira que crescia no rio Jadisqueio, disse Ansem. Você é incrivelmente sortudo. As sementes devem ter sido carregadas ao longo do riacho de alguma forma e cresceram ao longo das margens daquele rio, supôs Yuyan. Você aceitaria isso em troca de sua besta do vento? Ansem perguntou novamente. Sim, isso soa como um acordo justo. Se eu tivesse domesticado, sua venda valeria mais de uma única fruta de cobre. Infelizmente, eu falhei, então uma servirá. É uma troca justa, eu diria. Continue, pegue o que resta da besta. Yuyan aceitou a fruta de cobre e permitiu que Ansem levasse a besta embora. Ansem removeu as moedas que pesavam sobre a besta. Devido aos ferimentos que recebeu, não podia se mover ou atacar com ou sem eles. Com Golden Graveler carregando o lobo, Ansem voltou para casa para passar o dia. Ansem queria ver se ele poderia domar a fera. Se realmente viesse da Floresta Thor, tinha que conhecer bem a área. Um companheiro como aquele seria inestimável quando chegasse a hora de ele entrar naquele lugar. Se Ansem pudesse domá-lo com sucesso, entrar na Floresta Thor seria uma jornada muito mais segura. Se ele não conseguisse domá-lo, o progresso seria lento. Kulan-Shi e Shumin voltaram para casa antes de Ansem. Eles viram algumas tigelas cheias de carne. Parece que Samu guardou para nós. Bem, acho que devemos comê-lo. Shumin aqueceu o conteúdo das tigelas para eles comerem. No entanto, nossos pontos genobásicos estão cheios. É um desperdício comê-lo. Você não acha que devemos guardá-lo para Samu? Disse Kulan-Shi. É só carne. Daremos outra carne a ele, da próxima vez que cozinharmos. Shumin comeu a refeição assim que disse isso. O sapo moeda era feio, mas depois de esfolado e bem preparado, sua carne era macia e suculenta. Foi melhor do que o sapo médio. Depois de engolir um gole, Shumin parou e disse: Que diabos? O que há de errado com essa carne? Está crua? Kulan-Shi perguntou, confuso. Isso é carne comum. Acabei de morder e eis que meus pontos geno comuns aumentaram. Shumin ficou tão chocado que lutou para pronunciar suas palavras. De jeito nenhum. Você tem certeza? Kulan-Shi não podia acreditar, e ela acreditou que ele estava pregando uma peça nela. Mas quando ela tentou, ela também congelou. Viu? Isso é carne comum. Perto dos santuários, Samu matou uma criatura comum. Como isso é possível? Shumin comeu mais e mais da refeição, e seus pontos geno comuns aumentaram em conjunto. Ele terminou o ensopado e, assim como Ansem, seu total de pontos aumentou 3. Kulan-Shi parecia confuso, lutando para compreender como Ansem conseguiu matar uma criatura comum. Temos que perguntar a ele de onde veio esse Cortoad. Talvez possamos matar mais alguns. Shumin disse, com muita emoção. Eles esperaram pelo retorno de Ansem e, em pouco tempo, ele veio passeando pelo quintal em cima de Meuto. Golden Graveler estava ao seu lado, carregando a besta do vento gravemente ferida. Samu! Onde você conseguiu-o?
Santo Shura! Isso é uma besta do vento. Antes que Shumin pudesse terminar sua frase, ele viu o corpo devastado do lobo e recebeu outro choque. Besta do vento! Kulanshi disse, com medo. Ela olhou para Golden Graveler, que estava carregando a fera. Quando Yuyan conseguiu capturar a besta do vento, ele fez questão de exibi-la e deixar todos saberem que ela havia aberto 4 de seus bloqueios genéticos. Era uma criatura que todos conheciam. Mas desde então, ninguém o tinha visto. Todos finalmente chegaram à conclusão correta de que ele não teve sucesso em domar a fera, caso contrário, ele também estaria se exibindo. Sammu, de onde você tirou isso? E onde nos santuários você matou aquele Cointoad? Shumin tinha muito a perguntar. Eu não te disse? Eu matei aquele sapo ao longo das margens do rio. E quanto a esta besta do vento, eu a recebi de Yuyan depois de trocá-la por uma fruta de cobre que consegui obter. Ansem desembarcou o Meuto e trouxe a besta do vento mais para o pátio. O lobo do vento estava morrendo e mal conseguia choramingar. Ainda assim, olhou para Ansem com olhos de desprezo. Mesmo em seu estado sangrento e carbonizado, parecia uma besta com a qual não se deveria brincar. Espere, que fruta de cobre! E além disso, como você matou um sapo comum? A confusão de Shumin só estava piorando. Eu me deparei com um Cointoad ferido por acaso. Ele tinha uma videira estranha perto dele, que tinha 3 frutas crescendo nele. Ansem contou a eles sua história. Ele principalmente disse a eles a verdade, exceto pelo ferimento do Cointoad. Você é incrivelmente sortudo. Mas burro também. Por que você trocaria 2 frutas de cobre por uma semente e uma besta do vento? Frutas de cobre são úteis quando se trata de criaturas em evolução. Elas são muito mais valiosas do que sementes. A besta do vento foi um grande ganho, mas é um desperdício se você não conseguir domá-lo. Você poderia comprar 2 criaturas inteiras em carne por uma única fruta de cobre. Shuming olhou para Ansem como se ele tivesse desperdiçado uma vitória na loteria. Bem, vou ver se consigo domar essa coisa. Ansem sorriu. Impossível. Somos humanos, não podemos domar as coisas. Como você vai domá-lo, quando o espírito do cavaleiro falhou? Shuming balançou a cabeça em desaprovação. Nada é impossível, mas essa atitude certamente pode fazer com que tarefas difíceis pareçam impossíveis. Ansem sorriu novamente. Ansem conseguiu domar muitas criaturas no santuário do segundo deus, e ele não achava que obter sua lealdade fosse uma tarefa difícil. Kulanshi apenas ouviu a conversa deles. Ela acreditava que Sammu era alguém muito especial, e as coisas que ele fazia a chocavam muito. Matar o Cointoad e obter frutas de cobre não parecia ser algo que ele havia tropeçado apenas por sorte. E para aquela árvore sangue de dragão voltar à vida após sua chegada, isso seria muita coincidência. Ela olhou para Sammu com uma expressão complicada, mas não disse nada. Eles não estavam juntos há muito tempo, mas ela não achava que Ansem fosse uma pessoa má. Suas realizações foram uma grande surpresa, no entanto. Existe uma pessoa chamada na Aliança. Kulanshi franziu a testa. Capítulo 898, Árvore Vermelho Sangue. Ansem temia que algo ruim pudesse acontecer, então ele continuou usando o nome de Sammu. Ele estava lá há muito tempo, então se acostumou com ele sob seu nome falso. Mais uma vez, durante uma conversa, ele deixou escapar que seu sobrenome verdadeiro era An. Shuming e Kulanshi estiveram no santuário do terceiro deus por muito tempo, então era improvável que eles tivessem ouvido falar do nome Ansem. Eles realmente acreditavam que An era um sobrenome falso que ele estava tentando usar para enganá-los. Kulanshi pensou bastante sobre isso, tentando pensar em qual família poderia criar alguém tão poderoso. Mas ela não deixou que os pensamentos a consumissem. Tudo o que ela sabia, no fundo de seu coração, era que Ansem era uma pessoa que ela deveria amar. Valeu a pena ser amigo dele. Sammu, você realmente vai tentar domar esta besta do vento?
Shuming olhou para Ansem, que estava agachado perto da besta do vento. Ele acreditava que ele era um louco. Esta besta vem da floresta Thor. Se eu a domesticar, ela pode nos guiar por aquele labirinto nodoso e nos ajudar a evitar os pontos mais perigosos, disse Ansem. Suponho, mas é quase inédito que os humanos domem criaturas. Não somos como os espíritos, para quem tende a vir facilmente. Se Yuyan falhou em domá-lo, como você encontrará sucesso? Shuming perguntou curiosamente. Ou faço ou não faço. Ansem acariciou o que restava do pelo da besta e, em resposta, abriu sua boca ensanguentada e tentou morder sua mão. Mas estava gravemente ferido e mal conseguia mover a cabeça o suficiente para alcançá-la. O melhor que podia fazer era rosnar sob sua respiração enfraquecida e áspera. Ansem continuou a acariciar a fera e acariciar sua cabeça. Então, ele ativou sua luz sagrada e a usou para curar o lobo. Kulan-Shi e Shuming pareciam incrivelmente surpresos, observando Ansem curá-lo com uma habilidade de cura. Muito poucos humanos tinham esse poder, e as mulheres eram as mais propensas a escolher aprender esse tipo de arte pergeno. Era raro ver um homem grande como Ansem escolher tal habilidade. Mas o poder da habilidade ainda estava limitado no primeiro e único bloqueio de gene aberto de Ansem. No terceiro santuário, sua eficácia não era tão alta quanto ele queria que fosse. A princípio, não pareceu fazer muito bem para a besta do vento. Após 10 minutos de cura, no entanto, houve algumas reduções visíveis na gravidade dos ferimentos do lobo. Estava ficando melhor. A energia voltou para a besta do vento e tentou morder o braço de Ansem. Ele esperava isso, no entanto, e fez questão de se esquivar. Ele atirou uma moeda na cabeça do lobo em retaliação e a prendeu no chão. A besta era implacável e não estava agradecida pela cura que estava recebendo. Ainda queria atacar Ansem. Mas ainda estava ferido e seus movimentos foram inibidos pelo peso da moeda. As pás de vento foram todas esmagadas por Ansem. Ansem disparou mais algumas moedas no lobo, para suprimi-lo completamente. Também não podia mais lançar lâminas de vento. Junto com a cura contínua, Ansem disparou mais e mais moedas para evitar que retaliasse. Desta forma, Ansem passou os próximos dias. Com ele preso, ele continuou curando o lobo e se aproximando de ganhar sua afeição. Mas a besta era realmente perversa e cruel. Se não estivesse sendo suprimido pela moeda, Ansem já teria sido feito em pedaços. Ele sabia que este era um processo que não podia apressar, então ele o manteve diligentemente, por longos períodos de tempo todos os dias. Ansem foi para um local escondido ao longo do rio e colocou a semente mutante seca no solo. Deu-lhe uma gota d'água e, quando voltou no segundo dia, já havia começado a crescer. Ansem tentou fornecer mais gotas de água, mas não conseguiu receber mais do que 1 ano de energia por vez. Fornecer mais energia não ajudaria. Depois que começou a crescer, parecia muito com um pinheiro. Mas tinha apenas um pé de altura e era vermelho beterraba. Todos os dias, quando Ansem voltava, ele dava à árvore energia para 1 ano. Seu tamanho sempre permaneceu o mesmo, e a única mudança visível era o quão vermelha a árvore estava ficando. Ainda assim, Ansem acreditava que isso era o melhor. Se fosse uma árvore grande, seria descoberta com muito mais facilidade. Ele não queria que acabasse como a árvore sangue de dragão, que foi descoberta mesmo dentro dos limites de seu quintal. Uma pequena árvore como esta seria difícil de encontrar, e isso era ideal para ele. Mas as plantas genéticas mutantes levaram mais de 100 anos para produzir frutos, e ele só tinha 30 anos de energia. Ele não tinha o suficiente para fazê-lo crescer completamente. Todas as plantas genéticas selvagens em um raio de algumas dezenas de quilômetros foram colhidas por Ansem. Se ele quisesse coletar mais, teria que se aventurar mais longe. Muito possivelmente, ele teria que se aventurar sob os galhos podres da floresta Thor. Se eu seguir o fluxo, devo ficar bem. Ansem decidiu seguir o riacho pela floresta para encontrar as plantas que queria.
Ele caminhou mais 20 quilômetros e notou a presença de muitas plantas gênicas silvestres crescendo ao longo das margens do rio. Havia cerca de 30 no total, e Ansem conseguiu reunir mais 20 anos de gotas d'água que dão vida. Depois de colhê-los, localizar mais apenas se mostrou mais difícil. Desta vez, em vez de continuar rio acima, ele foi rio abaixo. Ele continuou seguindo o rio, pois não haveria muitas plantas genéticas se ele se aventurasse para longe dele. Preciso domar a fera mais cedo, se quiser me aventurar mais fundo nesta floresta. Ansem se sentiu irritado. A alma da besta do vento provou ser ainda mais difícil de treinar do que Ansem acreditava inicialmente, e falhou em responder e se tornar domesticada pela bondade que ele estava mostrando. Se nem a bondade nem a crueldade reprimissem sua hostilidade, Ansem ficaria sem opções. Então de que outras maneiras posso tentar domá-lo? Ansem ponderou, em seu retorno à pitoresca cabana de casa. Quando ele se aproximou da besta do vento, ela lançou rajadas de ventos cortantes. Mas, como sempre, Ansem foi capaz de quebrá-los com um soco. Ele viu que uma moeda na besta havia quebrado, então ele fez questão de adicionar mais algumas. Ouvi dizer que algumas pessoas comem e dormem com criaturas. Se vivessem com elas por tempo suficiente, a criatura acreditaria que era do mesmo tipo. Devo tentar fazer isso. Quando ele se virou para olhar para a boca viciosa e babada da besta, Ansem desistiu da ideia. Mas, ao fazê-lo, outra ideia surgiu na mente de Ansem. Ele falou com a besta e disse em voz alta para si mesmo, talvez isso funcione. Capítulo 899, Domando a besta do vento. Ansem teve uma ideia do que fazer. As pessoas muitas vezes se aproximavam de criaturas fingindo ser elas. Depois de fazer isso por um tempo, muitas vezes acabavam adotando seu cheiro. Isso lhes deu credibilidade junto ao animal e ajudou o animal a reconhecê-los como um dos seus. Esse método não funcionara na besta do vento, mas Ansem tinha uma ideia melhor de como fazer o lobo pensar que ele era o mesmo tipo de criatura. Além do mais, Ansem era a única pessoa que poderia usar esse método. Com a aura Dongguan, ele simulou o fluxo de energia do lobo para que fossem iguais. Então, Ansem se aproximou do lobo. Para sua alegria, a hostilidade do lobo parecia ter diminuído. Isso trouxe muita alegria a Ansem e, depois de perceber o sucesso desse método, ele fez questão de simular o fluxo de energia do lobo todos os dias. Embora ainda estivesse alerta para Ansem, dado o que ele havia feito, a preocupação do lobo diminuía a cada dia. Um mês depois, a besta do vento não era mais hostil. Mesmo sem as moedas, ele não atacaria Ansem. Quando Ansem não simulou o fluxo de energia, o lobo do vento também não o atacou. Mas só aceitava Ansem. Toda vez que a besta do vento via Kulan-Shi ou Shuming, mostrava grande interesse em atacá-los. Então, Ansem construiu uma casinha para a besta do vento morar. Ansem continuou praticando sua aura Dongguan, domando a criatura cada vez mais a cada dia. Ele esperava um dia caçar ao lado dele na Floresta Thor, e esperava que esse dia chegasse logo. As gotas de água que ele coletou estavam quase todas gastas, e não demoraria muito para que ele as usasse todas. Ele precisava encontrar mais plantas genéticas logo, caso contrário, seu Blind Pine pararia de crescer. Felizmente, no segundo mês, a besta do vento aprendeu a aderir aos comandos de Ansem. E ao ouvir Ansem, não atacaria outras pessoas. Você realmente domou? Você realmente domou a besta do vento? Shuming disse a Ansem enquanto olhava para a besta do vento. Ele não podia acreditar. Sim. Que sorte eu tenho, hein? Ansem estava se sentindo muito presunçoso, especialmente porque havia superado um espírito e se tornado a única pessoa capaz de domar uma fera tão feroz. Como? Como nos santuários você fez isso? Kulan-Shi perguntou com muito choque, enquanto ela também olhava para a besta do vento. Era uma besta comum que desbloqueou 4 fechaduras genéticas. Era tão poderoso quanto o próprio King Midnight.
E o Yanite tentou domá-lo por muito tempo, usando tudo o que sabia. Eles acharam difícil compreender como Ansem conseguiu fazer isso em apenas 2 meses. Acho que tudo se deve ao talento, na verdade. Ansem não tinha nenhuma desculpa genuína, mas não importava o que acontecesse, ele não iria contar a ele sobre sua capacidade de simular fluxos de energia. Eu estou trazendo Little Wind para Thor Forest comigo, então estarei fora nos próximos dias. Não se preocupe com o meu bem-estar. Ansem mal podia esperar para entrar naquele domínio atado. Afinal, as gotas de água quase acabaram. As gotas de água do Blandivine foram racionadas e sua velocidade de crescimento diminuiu consideravelmente. Você pode ter Little Wind ao seu lado, mas você mesmo ainda está bastante fraco. Não é um pouco arriscado para você ir para Thor Forest agora? Shuming expressou preocupação. Pode ser arriscado, mas não tenho outra escolha. Com o espírito nos governando, tempos tão drásticos exigem medidas drásticas, disse Ansem. Eu vou com você, Kulanshi disse de repente. Lanshi! Shuming e Ansem exclamaram em choque, ambos ao mesmo tempo. Deixe-me explorar a vizinhança primeiro. Se eu puder confirmar que é uma área segura o suficiente para nos aventurarmos juntos, levarei você até lá, disse Ansem. Kulanshi disse, então você estará arriscando tudo, sozinho. Como podemos ficar de braços cruzados, enquanto você arrisca a vida e os membros por nós? Não posso deixar você ir lá sozinho, não seria certo. Então vamos todos juntos. Shuming disse, firmando sua mandíbula. Kulanshi balançou a cabeça e disse, não, você deve ficar aqui e cuidar do jardim. Se sairmos da Floresta Thor sem as recompensas que buscamos, este será nosso backup. Shuming parecia querer dizer algo mais, mas ela cortou tudo o que ele estava prestes a dizer. Meus poderes são melhor usados na Floresta Thor. Não reclame ou tente me impedir, eu vou. A boca de Shuming apenas se abriu e ele não disse nada. Embora não o expressasse, parecia concordar com o que ela havia dito. Ansem estava curioso para saber a que poder ela estava se referindo. Ele só sabia que Shuming tinha certas habilidades de fogo, mas Kulanshi ainda era um enigma para ele. Independentemente de quais poderes ela tinha, porém, ela apenas abriu seu primeiro bloqueio de gene. Ansem não acreditava que ela pudesse ajudar muito, em seu tempo lá. Ele teria pedido para que ela permanecesse na casa, mas ela era muito teimosa, e ele sabia que seria inútil protestar contra seu acompanhamento. Era muito mais difícil para os humanos abrir fechaduras genéticas do que para as criaturas. Humanos superadores tradicionalmente só tinham um nível de condicionamento físico de 300. A menos que você fosse supertalentoso, abrir um segundo bloqueio de gene seria quase impossível. De acordo com a pesquisa da Alliance, a aptidão normal de um ser humano permitia apenas um bloqueio de gene aberto para cada 300 aptidão. Isso significava que os humanos precisavam de uma aptidão de 600 para abrir sua segunda fechadura genética. Mas para os superadores, atingir um nível de condicionamento físico de 600 não foi fácil. 100 pontos geno normais poderiam aumentar a aptidão de uma pessoa em 100. 100 pontos geno comuns poderiam aumentar a aptidão de uma pessoa em 200. Isso significava que um superador teria que maximizar seus pontos geno normais e pontos geno comuns para atingir um nível de condicionamento físico de 600 e abrir seu segundo bloqueio de gene. Se tivessem sorte, poderiam ganhar pontos geno mutantes e pontos geno de sangue sagrado. Se o fizessem, abrir fechaduras genéticas seria mais fácil. 100 pontos geno mutantes poderiam fornecer a uma pessoa 400 níveis adicionais de aptidão. Maximizar os pontos geno de sangue sagrado aumentava a aptidão de uma pessoa em 800. Quanto aos pontos supergeno, ninguém sabia. Kulanshi e Shuming haviam apenas maximizado seus pontos geno normais. Eles não tinham muitos pontos geno comuns, e portanto, não parecia provável que tivessem aberto suas segundas fechaduras genéticas. Ansem tinha uma vantagem sobre eles.
Sua aura Dongguan já havia quase atingido o segundo nível e não demoraria muito para que ele pudesse desbloqueá-la. Não se preocupe, posso ter apenas aberto meu primeiro bloqueio de gene, mas não vou atrasá-lo. Vou ser mais útil do que você imagina, disse Quan Chi. Você se importa de me dizer quais poderes você tem? Eles estavam prestes a se aventurar em um reino onde a possibilidade da morte residia em cada esquina. Ele não teve escolha a não ser perguntar. Cheiro. Meu poder é o do cheiro, disse Quan Chi. Cheiro? Que tipo de poder é esse? Ansem parecia chocado, nunca tendo ouvido falar disso antes. Capítulo 900. Porco-espinho flamejante. Posso mascarar nosso cheiro, roubando das criaturas que poderiam nos localizar por meio de nosso cheiro suas habilidades de nos encontrar. Além disso, posso detectar os rastros e cheiros fracos daqueles que se foram antes de nós. Posso ler a área, Quan Chi explicou a Ansem. Ansem ficou surpreso. Suas habilidades não se prestavam à proficiência em combate, mas seriam extremamente úteis, mesmo assim. Sem dúvida, ela se mostraria valiosa na viagem que ele estava planejando. Não havia razão discernível para Ansem negar sua presença, após esta revelação. Então, ele planejou ir com ela. A habilidade de apagar o cheiro de alguém era um talento incrível de se possuir, caso contrário, as criaturas poderiam encontrar, perseguir e atacá-lo com maior facilidade. No dia seguinte, Ansem levou Quan Chi com ele para a floresta. Ansem estava um pouco ansioso, quase totalmente preocupado, em se aventurar lá. Ele não era poderoso o suficiente para competir com o que se dizia estar à espreita sob os galhos nodosos e raízes emaranhadas daquele domínio. Todo o lugar estava envolto em mistério e histórias de angústia. Se não fosse pela besta do vento ao seu lado, Ansem nem sonharia em ir para lá em seu estágio atual de desenvolvimento. A dupla já havia caminhado meio quilômetro além da borda da floresta. Nesta fase de sua jornada, Ansem descobriu sua primeira planta genética selvagem. Quando Quan Chi não estava olhando, ele absorveu a planta. Com o lobo do vento liderando seu caminho, Ansem conseguiu absorver uma dúzia dessas plantas. Eles renderam um prêmio e tanto. Eles estavam apenas na orla da floresta, mas a grama estava coberta de mato e impedia sua viagem. A folhagem era espessa e áspera, e as árvores cresciam altas e ameaçadoras. Dizia-se que mais adiante na floresta, os espinhos do homônimo da floresta se revelariam. Trepadeiras e bosques pontiagudos bloqueariam todos os caminhos, e as criaturas seriam muito mais numerosas e ameaçadoras. Eles ainda não estavam muito fundo, então não havia perigo imediato. Mas, de repente, Little Wind parou. Começou a rosnar, em sinal de alerta. Ansem confortou a besta e usou sua aura Dongguan para escanear a vizinhança. Sua habilidade tinha seus limites, entretanto, e por isso ele não conseguia detectar o que quer que fosse que o ventozinho estivesse tentando chamar sua atenção. Não estava muito perto. Os olhos de Quan Chi ardiam como prata derretida, no entanto. Ela olhou em volta e disse, eu posso detectar os restos de um cheiro, deixado por uma criatura cerca de 8 horas atrás. Havia 2 deles, na verdade. Você pode discernir qual criatura veio? Ansem perguntou. Infelizmente, não. Nunca senti tal cheiro antes, então não sei o que poderia ter deixado, respondeu Quan Chi. Little Wind permaneceu alerta, no entanto, e seu pelo se endireitou e se arrepiou. Ansem sabia que uma criatura perigosa deveria estar por perto em algum lugar, então ele trouxe seus companheiros com ele para se esconder no meio de alguns arbustos. Enquanto faziam isso, Quan Chi usou sua habilidade de mascarar o cheiro. A menos que as criaturas os vissem diretamente, seriam difíceis de detectar. Depois de uma breve espera, os arbustos na beira de uma clareira começaram a farfalhar. Um porco-espinho vermelho metálico se revelou. E assim, já encontramos nossa primeira criatura comum. Só posso imaginar quantos bloqueios de genes ela abriu. Ansem examinou o porco-espinho e notou que sua força vital era quase tão forte quanto a de Little Wind.
O porco-espinho saiu do mato e foi em direção a uma árvore. Então, começou a se enterrar embaixo dele. Ele desenterrou alguns fungos subterrâneos e começou a comê-los vorazmente. Espere aqui. Vamos matá-lo. Ansem ficou animado ao ver uma criatura solitária e comum. Tenha cuidado, ok? Kulanchi estava nervoso e se preocupava com o bem-estar de Ansem. Ansem permitiu que Little Wind esperasse onde ele estava e se esgueirou atrás do porco-espinho sozinho. Seus fundamentos ainda não o haviam deixado, então ele usou um de seus talentos de assassinato para se aproximar sem ser detectado. Quando ele estava a 3 metros de distância, o porco-espinho ainda estava saboreando sua refeição, alegremente inconsciente de seu agressor que se aproximava. Quando ele estava a 2 metros de distância, Ansem de repente atirou uma moeda no porco-espinho. O porco-espinho instantaneamente ficou furioso. Ele se virou e olhou para Ansem com olhos de fogo, e suas pontas se endireitaram com o desejo de matar. Como um projétil, um dos picos foi disparado direto para Ansem. Ansem lançou a aura Dongguan e evitou o pico com sucesso, estava indo para o rosto dele. Pang! A estaca atravessou uma árvore, depois ricocheteou em uma segunda árvore e caiu no chão. A vegetação do santuário do terceiro deus era mais forte do que a vegetação do santuário do segundo deus. Para perfurar uma árvore, a força do espigão era horrível. O porco-espinho correu em direção a Ansem com a velocidade de um carro esportivo. Se Ansem tivesse a infelicidade de ser pego no rolo das pontas daquele porco-espinho, ele estaria muito morto. Ansem usou uma formação e, com uma análise do ambiente, circulou o porco-espinho. Vento pequeno avançou, uma rajada de vento forte saindo de sua boca. Sua boca escancarada de repente se tornou um canhão, preparado e pronto para atirar no porco-espinho. Pang! A bala de canhão do vento só poderia ser lançada se a criatura tivesse aberto com sucesso seu quarto bloqueio de gene. A munição do canhão de ar era como uma bomba e atingiu o porco-espinho com uma força tremenda. Muitas das pontas foram arrancadas pelo vento, descascando a pele com o passar do tempo. O porco-espinho estava sangrando. O porco-espinho não poupou tempo para cuidar de seus ferimentos, então apenas olhou para Ventozinho e gritou com ele. As pontas de suas costas de repente explodiram em chamas, e como balas, dispararam rapidamente na direção do lobo. Little Wind não se afastou para evitar os projéteis recebidos, no entanto. Ele se manteve firme e uivou para criar uma rajada de vento que soprou todos os espinhos. Nenhum único arranhão foi dado a ele. Ansem atirou outra moeda no porco-espinho e, como foi distraído por Little Wind, não se esquivou. Sua velocidade foi reduzida imediatamente, prejudicada pelo peso esmagador de cada moeda distribuída. Little Wind abriu a boca e disparou seu canhão de ar novamente, e depois que o porco-espinho foi desacelerado pelas moedas que o atingiram, ele também não conseguiu escapar disso. Através dos esforços cooperativos de Ansem e Little Wind, o porco-espinho ficou paralisado. Ele não podia se mover. Little Wind disparou mais algumas balas de vento e, para finalizar, Ansem derrubou seu Sonic Thunder Punch na cabeça do porco-espinho. Criatura comum porco-espinho flamejante morto. Alma de besta ganha. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos geno comuns aleatoriamente. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.